Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo privilégio de estar com os irmãos e especialmente de fazer uso da palavra de Deus e a paciência para ouvir mais uma garganta complicada, não é? A rouquidão está aumentando gradativamente e os remédios terão que entrar em ação, porque quarta-feira precisamos entrar nesses aviões gelados por 11 horas, não é nada agradável, não é? Então, muito obrigado, foi muito bom, está sendo muito bom estar aqui com os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, e vamos ler versículos 1 a 3. Esse Deus que foi projetado pelos irmãos através dos cânticos, da maneira como o Espírito conduziu para a direção do culto hoje, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós conhecemos e é o Deus que fez essas coisas que vamos estudar juntos em alguns versículos da palavra de Deus. Esses somente serão para a introdução, outros serão lidos e citados ao longo da mensagem. A ideia é ver quem nós somos. Nós somos santos, fiéis e abençoados. Maravilha, né? Isso tudo nós somos. Somos santos, separados, fiéis, porque o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus, e somos abençoados. E eu vou estar falando sobre as bênçãos, não vou estar falando sobre santidade nem sobre a fidelidade, mas sobre as bênçãos. Então, Efésios 1, 1 a 3. A versão que eu tenho aqui, NVI, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Este último versículo é onde vai estar sendo baseado o pensamento que eu quero compartilhar com os irmãos daquilo que eu aprendi, na verdade, daquilo que eu estive revendo, que todos nós já aprendemos isso aqui, mas cada vez que a gente lê, a gente sente como isso é mais novo e nós precisamos outra vez nos alimentarmos e tomar posse, não só nos alimentarmos mentalmente, mas tomar posse dessas realidades aqui descritas, que são, no caso, as bênçãos e bênçãos espirituais. Estamos vivendo uma época em que nós estamos sendo bombardeados com o contrário. Estamos sendo sufocados pela maldade nesse mundo, estamos sendo sufocados pela insegurança, e a economia nem se fala, não é? E a gente tende, como humanos, a nossa tendência seria cair no desespero. Mas o crente no Senhor Jesus, os santos, como nós assim somos descritos aqui, não só os santos na igreja, na região que Paulo escreveu, lá na cidade de Éfeso, na cidade pecadora, e nós também somos de cidades pecadoras, não somos nada diferentes do povo daquela época, mas tem uma coisa, nós somos abençoados, não importa onde vai a crise, até que ponto vamos chegar, aonde vamos chegar, uma coisa eu posso garantir pela palavra de Deus, não por mim, nem por qualquer irmão que está aqui, mas pela palavra de Deus, que nós somos abençoados. E o final do versículo, ele nos alegra ainda mais. Somos abençoados
com bênçãos espirituais. Não bastasse o fato da gente receber a bênção, recebemos o pacote completo. É uma bênção espiritual, não é uma bênção simplesmente horizontal, é algo vertical, algo que vem de Deus. A primeira bênção espiritual que nós recebemos desse Deus fiel, que nós cantamos hoje à noite, é a bênção da salvação das nossas almas. É impossível lembrar de bênçãos espirituais e não lembrar desta, né? A primeira, ou a mais importante, a única bênção que faz uma diferença imensurável, a bênção da salvação das nossas almas. Nós recebemos muitas e muitas outras bênçãos e muitas dessas bênçãos são transitórias, são bênçãos temporárias, vêm e vão. Somos substituídos por bênçãos que Deus nos dá, mas a bênção das nossas almas, esta é eterna, desde que a adquirimos em Cristo Jesus. E não adquirimos essa bênção espiritual porque nós fizemos alguma coisa, não é? Nós adquirimos essa bênção espiritual porque Ele introduziu-a em nós através do nosso ato de crer no Senhor Jesus. Queria que os irmãos lessem Colossenses 1, versículo 14. Colossenses capítulo 1, verso 14. Esse versículo, o contexto aqui está falando do Senhor Jesus, e o versículo disse que no Senhor Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Redimir tem o sentido de comprar outra vez, né? Nós pertencemos a Deus por direito de natureza, fomos criados por Ele, mas passamos a pertencer, conforme João 1, versículo 12, passamos a pertencer a Deus outra vez, quando nascemos na família de Deus, é chamado novo nascimento. Entre João 1 e João 3 é que vemos essas verdades da palavra de Deus, não é? Então, nesse sentido, fomos comprados de novo pelo Senhor Jesus. Mas o outro sentido de redimir, ou de redimidos, que fomos pelo Senhor Jesus, é que nós fomos redirecionados. Nós estávamos caminhando numa direção nada agradável. Estávamos caminhando para uma condenação, para a condenação eterna. Mas em Cristo Jesus, nós fomos direcionados para o céu, para a glória, para o lugar da habitação de Deus, o lugar que Deus nos quer. Eu estou usando essa expressão porque eu essa semana estava lendo alguns versículos novamente, que a gente está sempre lendo, né? E eles estavam lembrando na minha memória que nós pertencemos a Deus, fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus, e o alvo de Deus nunca foi a nossa perdição. Por exemplo, segundo de Pedro 3,9, Deus não quer que nenhum ou ninguém se perca. Ninguém mesmo, absolutamente. Você vê uma pessoa maltrapilha na rua, às vezes eu e você a desprezamos, mas Deus não despreza aquela pessoa, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém, absolutamente ninguém. Esse não é o propósito de Deus. Então, nós fomos direcionados para esse querer de Deus. Então, esta é a primeira bênção, que é a nossa bênção recebida de Deus, né? A bênção espiritual, a bênção da salvação das nossas almas. Também Romanos capítulo 1, verso 16, você nem precisa ler,
Eu penso que todo mundo já está habituado com esse versículo, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, porque nós cremos, nós então fomos abençoados por Deus, nesse ato nosso de crer, nós fomos abençoados com a bênção da salvação das nossas almas. Salvar tem o sentido de libertar, e nós estávamos caminhando para um perigo terrível. O abismo descrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 16, é um abismo mesmo. Não é uma fenda com um buraco lá embaixo, como temos um lá em Angola, um ponto turístico próximo da nossa casa, mais ou menos, não tão próximo assim, talvez uns 30 quilômetros, né? Tem um abismo que toda gente que vai lá, a gente leva lá e mostra, mas a gente consegue ver mais ou menos o final daquilo. Se alguém cair ali, fica difícil retirar o corpo dessa pessoa, mas conseguem, porque é um abismo que se pode chegar até lá. Mas o abismo descrito na palavra de Deus, do qual fomos salvos, não dá para tirar. Uma vez caído ali, morreu sem Cristo, sem salvação, está perdido mesmo. Não há hipótese. Não é que Deus não tem poder para tirar de lá. Ele tem todo o poder, mas a oportunidade para a pessoa deixar de lado esse cair no abismo é agora, enquanto a pessoa tem vida, enquanto fisicamente o seu coração está pulsando, a sua memória, as suas faculdades mentais estão livres, limpas, com a capacidade de decisão plenamente à disposição sua. É a única oportunidade para então livrar-se completamente desse abismo. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho salva, o Evangelho promove salvação. É um poder, é um dinamite que salva mesmo, que liberta a pessoa do perigo por completo. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais através de Jesus, também, em segundo lugar, pelo perdão dos nossos pecados. Confira comigo Atos capítulo 10, verso 43. Atos 10, 43. Uma parte do versículo diz assim: todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Só o nome do Senhor Jesus perdoa pecados. Não há outro nome. Aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, em capítulo 4, versículo 12, não há outro nome, nem aqui embaixo na terra, nem em cima no céu, pelo qual importa que sejamos salvos, que pode salvar. Salvação só há em Jesus. Só o nome do Senhor Jesus é que dá, é que libera perdão. E diz o versículo que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados. Já imaginou isso? Somos poucos relativamente à população mundial no mundo. Infelizmente, a maioria não quer crer no nome de Jesus, quer disputar com outras possibilidades, e só o Senhor Jesus Cristo perdoa, mas todos aqueles que creram no Senhor Jesus, não importa a cor, a raça, a condição social, o lugar onde está, o lugar onde nasceu, viveu, não interessa a base que teve, se ele creu no Senhor Jesus,
ele recebeu do Senhor Jesus o perdão de uma natureza pecaminosa que o levaria à condenação eterna. Gente, não há bênção maior do que esta. Nós recebemos bênçãos todos os dias. Deus tem nos abençoado cada fração de segundo. Hoje é impossível cada um de nós que estamos aqui, se nós fôssemos listar isso numa folha A4 agora, quantas bênçãos Deus deu a você, nós iríamos ficar perdidos, porque não conseguimos enumerar, listar todas as bênçãos que Deus nos concedeu somente nesse dia. Primeiro, porque nós somos limitados. Tem livramentos que Deus deu e que nem eu e nem você talvez percebemos que passamos por ali. Mas Deus, que conhece lá na frente, sabe todas as coisas, nos deu tal livramento, nos deu esta bênção. Fomos libertos daquele perigo. Se estamos aqui hoje à noite, estamos porque Deus nos deu a bênção, a graça de chegar até aqui, até esse lugar. Mas não há bênção maior do que a salvação das nossas almas, do que o perdão dos nossos pecados, porque são bênçãos que transferem desta vida para uma vida além. Hoje eu recebi a notícia de um irmão em Cristo Jesus, lá em Resplendor, Minas Gerais. Ele morreu, e a pessoa que estava dando a notícia estava dizendo o lugar onde ele está, porque creu no Senhor Jesus. É uma pessoa que está agora à disposição, nos braços do amado Salvador. Esta é a bênção que nós temos, não é? De poder ser liberto de uma condenação e saber que em todo tempo Deus está conosco e nos dando muitos e muitos livramentos. O perdão é a remissão da pena, da ofensa, da dívida, o indulto que tínhamos, Deus pagou. Não temos mais preço nenhum a pagar. Às vezes até queremos, seres humanos gostam de fazer negócio com Deus, não é? Sempre foi assim, não é diferente na nossa época. Mas não é preciso fazer um negócio com Deus para receber o perdão dos pecados. O que nós precisamos fazer é crer no Senhor Jesus, e todo o que crê recebe o perdão dos seus pecados. Terceira bênção espiritual, a certeza da vida eterna. São João, capítulo 5, versículo 24, ele escreveu assim: na verdade vos digo, é o próprio Cristo quem está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai ter. Tem. Tem por ter ouvido e por ter crido no Senhor Jesus. Tem a vida eterna. Vida eterna é simples de explicar. É para sempre. Quem complica são os humanos. Os humanos é que gostam de fazer complicações, não é? Mas é muito simples. A eternidade, ela está no coração de Deus. E Deus colocou a eternidade em nós a partir da nossa existência. Nós ganhamos também esse atributo de Deus. E temos a vida eterna em Cristo Jesus. E note a expressão. Não é morte. Porque da morte fomos libertos. É vida para sempre. Vida para sempre com Deus em Cristo Jesus. Não entrará em condenação, diz o versículo, mas passou da morte para a vida. João 3,16 é um versículo tão conhecido, não é? E evangelístico. E se há alguém aqui hoje à noite que está perdido, sem Cristo, sem salvação, ou tem dúvida para onde você vai
se morrer daqui a 5 segundos, ou se você acha muito pouco, daqui a 5 minutos, ou 50 minutos, ou se você morrer hoje, não sabe para onde vai, olha, você está mesmo perdido. Porque cada pessoa que creu no Senhor Jesus aqui está completamente direcionada. Sabe em que estação está e sabe para qual estação está indo. Não é porque somos mais inteligentes, mas é porque cremos no Senhor Jesus, aquele que nos direcionou. Isso é bênção. Receber direção de Deus, direcionamento completo de Deus, é bênção. E não há bênção maior do que essa. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não se perca, não fique perdido, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Esse versículo também é conhecido como o coração da Bíblia, né? O propósito de Deus é que o ser humano tenha vida eterna, não caia na condenação eterna, na morte eterna. Porque a morte, para aquele que não creu no Senhor Jesus, é eterna. É separado de Deus, por não ter crido no Senhor Jesus, separado de Deus para sempre. Por isso chama morte. Mas a vida proposta pela palavra de Deus é eterna em Cristo Jesus. A vida eterna, diz Romanos 6:23, é a vida por ter crido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo é muito lido e às vezes a gente esquece dessa última parte dele e passamos despercebido. Para que saibam, a última parte diz: e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele só é Senhor, Ele só é dono da sua vida se você creu nele. Quem não creu no Senhor Jesus, não pertence a Deus. Desfruta das misericórdias de Deus. O sol brilha sobre todos nós. A lua, quando temos o céu limpo à noite e ela está disponível, brilha para todos. O ar que respiramos, ele libera-o para todos nós. Mas, Senhor, dono da sua vida, é somente se você tiver crido no Senhor Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 de João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Todo leitor da Bíblia está acostumado com esses versículos. Olha só que fantástico. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. Ele nos deu. É bênção isso. É graça isso. Nós não merecemos, mas Ele deu, Ele doou. E essa vida está em seu Filho. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele explica isso no capítulo 3, né? Explica isso dizendo que ela está escondida com Cristo em Deus. Não tem como ninguém pegar. Não há autoridade eclesiástica que possa entrar nos átrios da presença de Deus e pegar um documento que está na mão dele para tirar de lá o meu nome e o seu nome, porque cremos no Senhor Jesus. Não há hipótese para isso. Essa vida que nós temos, ela está em seu Filho. Quem tem o Filho, diz a continuidade do texto, quem tem o Filho tem a vida. Muito simples. Não tem o Filho, não tem a vida. Se esta é a sua condição, cuidado, perigo, gravíssimo, grave perigo, muito mais perigoso do que cair entre um vão e outro de uma estação de trem.
porque é um abismo intransponível. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Isso foi escrito para nós. Para mim, está falando numa linguagem clara, né? Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Se alguém aqui hoje à noite não sabe se tem a vida eterna ou se não tem, você está muito mal. Tem um grave problema na sua vida. Frequentar a igreja não te dá certeza de ir para a vida eterna. Eu frequentei 15 anos. Chegou um dia que eu tive que crer no Senhor Jesus para ter esta vida eterna que eu tenho aqui agora. Vida eterna só se alcança quando a pessoa decide. É como amar. Amar é uma decisão. Se você quer vida eterna, você tem que decidir que você quer vida eterna, que você precisa de vida eterna. E decidindo e optando pelo caminho certo, que é crer no Senhor Jesus, há de se cumprir o que está escrito aqui. E essas coisas foram escritas na Bíblia para você não ter dúvida, para você saber, tanto se você tem quanto se você não tem. Mas em tratando-se de escrever para crentes, estas coisas foram escritas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E João 17 explica que vida eterna é esta. João 17 e versículo 3. É uma oração do Senhor Jesus. Ele está orando ao Pai e ele disse: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando ele orou isso, ele orou no estado de submissão, como homem. Ele orou submisso, dizendo: esta é a vida eterna, que as pessoas te conheçam. Te conheçam como único Deus verdadeiro e conheçam também a Jesus Cristo como sendo o enviado de Deus. Romanos 2, versículo 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ele dará vida eterna. Ninguém nasce já possuidor de vida eterna em Cristo Jesus. Ninguém nasce crente. Nós nascemos pecadores pequeninhos. Não é como peixe, que filho de peixe é peixinho. O filho de crente é pecadorzinho. Mas ele dará. Se um filho de crente crer no Senhor Jesus, ele recebe a vida eterna. E isso é bênção. Você já foi abençoado com essa bênção espiritual? A quarta e última. Tenho muitas outras, mas vou parar somente na quarta. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Estamos vivendo o tempo da falta de esperança. Eu não sei se você deu conta quantos famosos morreram esta semana, mas entre a semana passada e esta semana morreram alguns famosos, pelo menos um no Brasil, um dos Vargas, suicídio. Um famoso nos Estados Unidos, suicídio. Os outros eu estou na dúvida, então vou deixar que você releia as matérias, como eu também preciso reler. As pessoas estão tirando as suas próprias vidas, porque não têm esperança. Olha só o privilégio que nós temos, a bênção que nós temos
de sermos possuidores de uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, nos fez outra vez, para uma viva esperança. Nós fomos gerados de novo em Cristo, para uma viva esperança. Não é para uma esperança temporária, é para uma esperança eterna. Temos a esperança de estar com Cristo, estando neste tabernáculo, e esta perseverança, esta esperança continua, porque quando nós deixarmos este tabernáculo, a realidade tornar-se-á uma evidência. Nós estaremos para sempre com Cristo. É esperança viva, não é esperança que murcha, que muda. Sabe, Hebreus capítulo 13 garante que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele nos deu garantias de estarmos para sempre com Ele, com Cristo, e nós estamos para sempre com Cristo. Às vezes oramos errado, né? Deus, nós entramos na sua presença. Na verdade, nós nunca saímos. Se cremos em Cristo, nunca saímos da presença do Senhor Jesus. Então é só continuar orando, né? Por isso diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, porque nós estamos sempre na presença dEle. Esta é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Você tem essa esperança? Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui no auditório hoje à noite. A primeira bênção espiritual que nós recebemos em Cristo, nós os que cremos no Senhor Jesus, é a salvação das nossas almas. Você é salvo? Eu não estou perguntando se você é crente, se você é da igreja dos irmãos, se você é da casa de oração, do movimento dos irmãos, se você é batista, ou se você é de um outro segmento religioso. Eu estou perguntando se você é salvo genuinamente por Cristo Jesus. Esta é uma bênção disponível para aquele que crê. Se você não é, posso ser bem direto com você, você está perdendo muito tempo. Você já recebeu o perdão dos seus pecados, da natureza pecaminosa que você possui? Não é pecado A, pecado B, C, aquilo que você fez a semana passada e agora quer sentar num confessionário. Você já recebeu o perdão dos seus pecados por Jesus? Isso está disponível para aquele que crê. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo perdoa pecados. Só o nome de Jesus perdoa pecados. É por isso que alguns dos discípulos recusaram que pessoas se curvassem perante eles, porque eles sabiam que somente Jesus é divino, só Ele pode perdoar pecados. Se você não tem o perdão dos seus pecados, isso está à sua disposição. Certeza de vida eterna é um assunto tão polêmico entre aqueles que não têm esperança, que é o próximo ponto, né? Eu não tenho condições de bater no peito e garantir que sou salvo. De fato, você não tem. Mas Deus pode te dar isso. Eu não tinha também. Embora nasci num lar parcialmente cristão, estava sendo evangelizado por ler a Bíblia com a minha mãe em casa, mas eu não tinha salvação. Eu não tinha o perdão dos meus pecados. Eu não tinha esperança, como talvez você não tenha, até aquele momento que eu criei no Senhor Jesus. E sabe o que a Bíblia diz sobre aquele que crê? Jamais será confundido. Alguém que creu no Senhor Jesus, que está aqui nesta noite, creu já há muitos anos no Senhor Jesus, está confundido? Tem alguma dúvida sobre a sua salvação? A sua direção?
Há alguma dúvida que ronda aqueles que genuinamente creram no Senhor Jesus quanto à salvação da sua alma, ao seu estado diante de Deus, ao seu tempo de sair desse tabernáculo, de deixar este corpo e ir para o cemitério, para onde vai a sua alma? Tem alguma dúvida? Eu duvido que tenha. Estou falando em nome dos meus irmãos que estão aqui assentados. Sabe por que não tem? Porque é uma garantia do Senhor Jesus, que todo aquele que nele crê não será confundido. Faz parte do pacote das bênçãos espirituais. Elas continuam. Continue lendo as Escrituras, principalmente a carta aos Efésios, e você vai ver centenas e centenas de bênçãos espirituais que Deus tem para te dar. Ele quer te dar, Ele pode te dar, e você pode tomar posse dessas bênçãos. E tome posse de cada uma delas. E a você que já é salvo, tome posse mesmo. Às vezes a gente vive como crente no Senhor Jesus, descuidados, esquecemos que nós somos pessoas importantes, não para andar com o nariz empinado, mas no sentido de que nós estamos seguros com Cristo em Deus. Lembra o apóstolo Paulo? Ele, quando creu no Senhor Jesus, ele falou: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu agora vivo, isso aí eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. Como está a sua vida espiritual? Como você vive? Você vive para Deus ou vive para o seu próprio pensamento, para os seus próprios ideais? Levante a sua cabeça. Você é salvo por Jesus. Você é alguém importante. E Deus precisa de você para você ser um alento para aquele que cabisbaixo está sem esperança, perdido, sem Deus no mundo, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, é a sugestão que eu dei para você ler Efésios. Estavam cabisbaixos, sem Deus no mundo, moribundos, perdidos, porque queriam. Porque aqueles que creram já não estavam mais assim, tinham suas mentes firmes, fixas e voltadas para o céu, de onde vinham as bênçãos espirituais. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito obrigado.